Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo nessa segunda-feira agitada e tensa dentro do Vasco. Pois após essa derrota e eliminação ontem para a equipe do Flamengo, o Vasco passará por um processo de reformulação visando a Série B do Campeonato Brasileiro. Inclusive, hoje e amanhã o elenco cruzmaltino recebeu folga para que esse processo venha a ocorrer de uma maneira mais intensa. Inclusive, os 7 representantes da 777 Partners retornaram aos Estados Unidos, mas estarão de lá junto com a diretoria vascaína, visando esse processo tanto de chegada de reforços quanto também de uma possível saída de jogadores desse atual elenco e até mesmo da saída da comissão técnica vascaína. A gente vai falar sobre isso, mas de fato, corda bamba dentro do Vasco, tanto para os membros da comissão técnica quanto também para alguns atletas do atual elenco. A gente vai falar sobre isso, trazer de fato tudo o que está acontecendo, também trazer novidades sobre contratações que podem chegar dentro do Vasco da Gama, falar até mesmo sobre Riquelme. O lateral esquerdo desabafou ontem através de suas redes sociais sobre essa ausência dele no elenco titular e muitas outras informações importantes nesse vídeo de hoje. Então é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Esse é o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque a sua inscrição é muito importante, a gente precisa demais da sua inscrição. Então, aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, ative o seu sininho de notificação, deixe o seu like também nesse vídeo, porque vai ajudar na recomendação aqui dentro do YouTube, e é claro, o seu comentário sobre o que você acha da 777 Partners dentro do Vasco. Concorda, discorda? Deixe a sua opinião e também seja um membro do nosso canal. Tem grupo de WhatsApp exclusivo para membros, tem live com a participação de membros do nosso canal e vários benefícios importantes. Então, seja membro do canal do Gigante. Tranquilo, rapaziada? Agora sim, vamos lá falar de Vasco da Gama. Eu quero iniciar aqui falando, sobre esse processo que irá acontecer dentro do Vasco. Hoje, nos encontramos no dia 20 de março e o Vasco terá a sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro no dia 9 de abril. Ou seja, o Vasco tem algo em torno de 20 dias para se preparar para essa estreia na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Atualmente o único torneio, a única competição que o Vasco irá disputar nessa temporada de 2022, já que foi eliminado da Copa do Brasil para a Juazeirense e não conseguiu chegar às finais do Campeonato Carioca. O elenco descansou. Hoje e amanhã o elenco recebeu folga, não irá ao CT Moacir Barbosa e não é apenas uma folga, é um processo de intensificação com relação à reformulação que vai acontecer dentro do elenco vascaíno. Após a chegada da 777 Partners dentro do Vasco, realmente a identificação que aconteceu entre os 7 representantes da empresa norte-americana e a torcida vascaína, também com o próprio clube, tudo isso acabou intensificando a vontade desses norte-americanos ajudarem ao Vasco da Gama, mesmo antes de entrarem e serem oficializados como os novos donos da SAF do Vasco, E tudo isso vai acabar fazendo com que esses 2 próximos dias sejam para reformular o elenco. Por isso que no início do vídeo eu deixei bem claro para vocês que a comissão técnica do Vasco está de fato em corda bamba, porque está bem claro para a comissão técnica, para os jogadores do Vasco, que eles estão sendo avaliados para essa disputa da Série B. Todo mundo está sendo observado e ninguém está garantido. O Vasco pode sim chegar no dia 9 de abril contra o Vila Nova na primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, sem o Zé Ricardo no comando técnico do Vasco e com um elenco muito diferente do atual, que a 777 Partners está de fato disposta a ajudar o Vasco no quesito contratações e chegada de novas peças para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A informação que a gente teve é que hoje à noite a diretoria do Vasco vai estar reunida para definir a situação atual com relação a reforço e 3 caminhos podem ser feitos para a disputa da Série B com relação à chegada dessas novas contratações. São 3 opções. A primeira é fazer um novo empréstimo através da própria 777 Partners, Porém, esse empréstimo teria que ser aprovado também no Conselho Deliberativo e poderia acabar atrasando o processo do Vasco na transformação em uma sociedade anônima do futebol. A segunda opção seria usar esses 70 milhões, parte do aporte que chegou ao Vasco, para contratar, tirar ali um valor, uma quantia e destinar a reforçar o elenco. E a terceira opção seria 777 Partners
trazer reforços, contratar jogadores para Genoa e depois de contratar para Genoa, emprestar esses atletas ao Vasco da Gama, fazer esse meio do caminho entre as três partes, 777 Partners, Genoa e Vasco. Essas três opções estão sendo analisadas atualmente pela diretoria vascaína em conjunto com a empresa norte-americana, porque mesmo eles retornando aos Estados Unidos, de lá os dirigentes vascaínos e os representantes da empresa norte-americana estarão conversando nos próximos dias para decidir, o que será feito com relação a reforçar o elenco. De fato, a comissão técnica está na corda bamba, está sendo analisada e o Zé Ricardo pode sim cair do cargo de treinador do Vasco da Gama, até pela pressão feita por parte da torcida vascaína, já que é pela segunda vez na história do Vasco, o Vasco não conseguiu vencer nem sequer um clássico nesse ano. Inclusive, perdeu todos. Foram 3 derrotas para o Flamengo, uma derrota para o Fluminense e uma derrota para o Botafogo. A última e única vez que isso já havia acontecido foi no ano de 1922, quando o Vasco naquele período disputou apenas um clássico e perdeu esse. Dessa vez, novamente, após 100 anos, o Vasco volta a ter essa marca negativa em sua história de jogar clássicos e não ganhar nenhum sequer durante a temporada. Marca essa feita pelo atual comandante e treinador do Vasco, Zé Ricardo. Então tudo isso acaba colocando uma pressão maior em cima do atual treinador do Vasco. Inclusive, deixe aí a sua opinião se você é a favor de uma saída ou da permanência do Zé Ricardo no comando técnico do Vasco da Gama. Com relação aos reforços, foi como eu falei, a 777 Partners estará conversando com a diretoria vascaína e buscando um melhor caminho, com relação à chegada de novas contratações. Essas avaliações já estão sendo feitas e o próprio Josh Wander deixou bem claro em entrevista ao GE nessa última sexta-feira que a própria empresa norte-americana estará também se responsabilizando e confirmou esse processo de contratações dentro do Vasco. Então, dê uma olhada aí nas palavras do sócio fundador da empresa norte-americana 777 Partners com relação à chegada de novas contratações e a responsabilidade atual da empresa com relação a esses novos reforços. Can expect new players for the Brazilian Championship now? Yeah, so we're working right now as we speak. Our team at 777 and with the Vasco team to try to help identify what the best talent is out there that can help immediately. And I think one of the unique things about 777's participation, not only in Vasco but in other clubs around the world, is that we have this set of resources that exist at our holding company that we can allow everybody to use to help identify best-in-class talent, to help identify the proper trading assets, and to immediately utilize those resources for the benefit of Vasco and the other clubs. And so our team, not only at the holding company, but at some of the other clubs, are working to help Vasco right now. And our hope is that we'll have some things to announce in the near Então, future. como vocês viram aí, o Josh Wander deixou bem claro, que a empresa norte-americana agora estará se responsabilizando por esses novos reforços dentro do Vasco da Gama. Inclusive, as negociações que estavam em andamento por um pedido da própria 777 Partners foram travadas, pausadas. Alguns jogadores como Paulinho Mocelin, João Diogo da Caldense, os laterais Rodrigo Ferreira e o Sanches da Portuguesa, o zagueiro Thalisson Kelvin do Mirassol, o atacante Roberto Baggio, que estavam em alvo aí da diretoria Cruz Maltina, as negociações que estariam acontecendo foram travadas porque a 777 Partners entrou no caminho e reforços melhores podem chegar para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Você que está se perguntando por quê? Porque a empresa norte-americana quer que o Vasco esteja na Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem, porque já no ano que vem eles planejam fazer um excelente trabalho à frente do Vasco e para que isso aconteça é necessário que o Vasco esteja na elite do futebol brasileiro. Tá empolgado? Deixe a sua opinião aí nos comentários, porque eu faço questão de responder a cada um de vocês. Eu também quero saber o seu posicionamento com relação a isto. Ainda falando sobre SAF, rapidamente eu quero trazer a informação importante, porque nessa quinta-feira teremos a reunião no Conselho Deliberativo para que haja a primeira etapa da mudança do Estatuto do Vasco da Gama e fazer com que dentro do Estatuto seja possível a constituição de uma SAF dentro do Vasco. Com relação à informação que a gente tem sobre essa reunião, a expectativa é que de fato o Conselho aprove
tranquilamente essas pautas para que haja mudança no estatuto. A informação que a gente teve é que muitos beneméritos estão de fato convencidos de que a SAF é o melhor caminho para o Vasco da Gama, ainda mais depois desse grande apoio, né, que ocorreu nesse último final de semana a favor da constituição da SAF dentro do Vasco. Inclusive o Pedro Ivo, que é um sócio proprietário, ontem, através de suas redes sociais, se posicionou quanto a isso. Ele deixou bem claro que depois de algumas consultas, né, com relação a alguns sócios beneméritos, conselheiros dentro do Vasco, ele estimou que, de fato, no Conselho Deliberativo há um alinhamento grande com relação à aprovação da SAF dentro do Vasco por larga margem. Algo em torno aí de 200 votos devem ser favoráveis a essa mudança de estatuto já nessa quinta-feira. Após essa primeira reunião, caso venha a ser aprovado, teremos aí uma AGE, uma Assembleia Geral, para que os sócios votem a favor ou contra, né, essa aprovação da mudança de estatuto. E aí partiremos para a segunda etapa, que seria a aprovação das 777 Partners dentro do Vasco. Tudo via AGE e Conselho Deliberativo, ou seja, nos momentos finais aí, para que haja essa aprovação. Então, deixe aí também, é claro, a sua opinião quanto a isso, quanto a essa mudança do estatuto dentro do Vasco, e se você também é a favor, tem um parecer favorável a essa mudança de estatuto dentro do clube e a chegada da 777 Partners via Sociedade Anônima do Futebol. E agora, para encerrar o vídeo, eu gostaria de falar sobre o Riquelme. Riquelme, que é um cria das categorias de base do Vasco da Gama, apesar de não estar sendo titular, é considerado uma das grandes promessas da base Cruz Maltina, ele que infelizmente, né, não vem tendo oportunidade entre os titulares, e um dos grandes motivos, né, segundo a comissão técnica e algumas pessoas ligadas, fontes dentro do próprio Vasco da Gama, é que o motivo dele não ser titular é o seu porte físico, a sua falta de massa muscular, se é assim que eu posso falar, a ausência de massa muscular, um jogador realmente mais magro, e isso acabaria afetando a sua ausência entre os 11 titulares. Porém, ontem, através de suas redes sociais, o Riquelme, acredito que em forma de desabafo, falou sobre isso. Ele disse o seguinte através dos seus stories, como está aparecendo aí para vocês. Davi não era guerreiro, era apacentador, não tinha estatura de homem forte, não tinha armas humanas de defesa, não sabia entrar em uma guerra, só sabia cuidar de ovelhas. Não era o mais precioso da família, mas foi escolhido por Deus para vencer o gigante. Foi sábio para lutar, foi corajoso para enfrentar o que fazia o povo temer. Forte não é aquele que em sua aparência se mostra, mas sim aquele que em sua sabedoria age. É assim que vencemos os gigantes, sem barulhos, sem vanglórias. Deus capacita quem ele escolhe e honra também. Não precisa temer o que vem contra você, tem coisa grande de Deus vindo para ti. Ele que acabou usando uma referência bíblica, né? Porque para quem não sabe, Davi acabou vencendo um gigante que era Golias, uma história contada, inclusive, na própria Bíblia. E Davi era um rapaz pequeno, frágil e venceu um gigante. E acredito que essa semelhança aí com a relação à sua estatura foi esse motivo que fez com que ele utilizasse essa história bíblica em suas redes sociais, para mostrar que o tamanho, a força não significa nada, porque ele já teria ali condições, acredito que essa relação que ele utilizou para mostrar o seu potencial entre os 11 titulares do Vasco da Gama. É claro, foi uma associação, ele poderia estar utilizando isso para outro motivo, mas pelo que parece, né, devido a grandes críticas feitas, inclusive pela torcida vascaína, pelo fato dele não estar entre os 11 titulares, poderia estar usando isso aí entre suas redes sociais para justificar que a força, que o físico dele não seria um motivo para que ele não estivesse ali entre os titulares do Vasco da Gama. Deixe a sua opinião, parece que foi um desabafo por parte do Riquelme, e com todo respeito ao próprio Edmar, eu acredito sim que o Riquelme tem muito mais potencial para ser o titular do Vasco da Gama. Eu também quero saber a sua opinião, porque parece que o garoto cansou, quer ser titular do Vasco, e a gente aguarda aí que ele venha ter mais oportunidade para esse restante de temporada. Rapaziada, esse foi o vídeo. Se vocês curtiram, deixe seu like. O segundo vídeo do dia, retornaremos às 10 horas da noite com a terceira edição, ainda com bastante novidade, se tratando, é claro, de Vasco da Gama, na segunda-feira muito agitada na Colina Histórica. Um grande abraço a todos. Volto a repetir, seja membro do canal, nos ajude, a gente precisa demais da sua ajuda, a gente precisa demais de você sendo membro do nosso conteúdo, do nosso canal. Então, seja membro, vá participar do nosso grupo exclusivo para membro no WhatsApp, e a gente conta demais com o seu apoio. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, 10 horas retornaremos, e é claro, como eu sempre falo aqui no canal, saudações vascaínas.